Bom dia, irmãos, vamos ficar de pé. Quantos estão felizes por estarem mais um dia na presença do Senhor? Dê um brado de alegria por estar mais um dia na presença do Senhor. Queria deixar um versículo para vocês, que é lá em João. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. O que te abandonam, sem dúvidas, perecerão. Tu destrói todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Nós estamos aqui para proclamar a bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Você pode proclamar a bondade de Deus? Você pode dizer: o Senhor é bom em todo o tempo. Aleluia. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui mais um dia em Tua casa, com nossos corações quebrantados, gratos, ó Pai, porque o Senhor é bom, ó Pai, a Sua fidelidade dura eternamente. Todos os dias, ó Pai, a Sua bondade se renova. E é por isso que estamos aqui, ó Senhor, para engrandecer ao Teu santo nome, porque só Tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de todos os feitos, e todos os dias nós bendizeremos o Teu nome. Nós te pedimos, ó Pai, venha se fazer presente no nosso meio. Venha se fazer presente no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja. Nós vamos Te louvar, ó Pai. Nós vamos Te louvar, ó Pai, e Te engrandecer. Te pedindo, Espírito Santo, venha quebrantar cada coração. Venha preparar os corações, ó Pai, para a Tua palavra. Nós Te pedimos, ó Pai, e declaramos: o Senhor é bom. O Senhor é bom em todo o tempo. Você pode aplaudir a Ele. Aleluia! Aleluia! Vamos entrar na presença do Senhor com gratidão? Entrai em suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor. Bem-lhe graças, bendize-lhe o nome, pois o Senhor é bom, o Senhor é bom. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor. Rende-lhe graças, bendize-lhe o nome, pois o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor. Rende-lhe graças, bendize-lhe o nome, pois o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom.
quem derrotou a escuridão e me amou até o fim. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Você pode declarar o quão digno é o nosso Deus? Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar.
Senhor, a tua bondade. Nós hoje te pedimos, ó Pai, todos os dias das nossas vidas, venha derramar a tua glória, venha derramar a tua glória, a tua Shekinah, o teu Espírito Santo, o teu mover sobre a tua igreja. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai. Meu maior prazer estar em tua presença, e prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor. O teu poder e a tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo. Derrama a tua glória. Derrama. Inunda o meu ser, os rios deste amor. É o que queremos, sermos inundados, sermos cheios de ti. Meu maior prazer estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto o teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor. O teu poder e a tua unção. Eu ergo as minhas, erga as tuas mãos e clame a Ele. Derrama a tua glória. Derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, os rios deste amor. Derrama a tua glória. Derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser,
Aleluia. Aleluia. O Senhor é bendito. O Senhor é bendito entre o teu povo. Declare palavras de amor a esse Deus. A esse Deus que não poupou o seu filho por amor a você. E o melhor que você pode fazer é derramar toda a tua gratidão diante dele. É derramar todo o teu amor diante dele. É derramar toda a tua adoração diante dele. Seja bendito, Senhor, entre a tua igreja. Aleluia. Nome sobre todos, Ele é o Rei dos Reis. A morte Ele venceu. Nos rendemos aqui diante do nome poderoso. Emanuel, Emanuel, Deus conosco está. Ele jamais nos abandona. Deus conosco está. Jesus, Cordeiro de Deus, desata os selos. Quem será digno? Só Ele é digno. Jesus, Messias e Cristo, derramou seu sangue. Seja bendito. Só Ele é digno. Nome sobre todos, Ele é o Rei dos Reis. A morte Ele venceu. Nos rendemos aqui diante do nome poderoso. Emanuel, Emanuel, Deus conosco está. Deus conosco está. Jesus, Cordeiro de Deus, desata os selos. Quem será digno? Só Ele é digno. Jesus, Messias e Cristo, derramou seu sangue. Seja bendito. Só Ele é digno. Só Ele é digno. Só Ele é digno. Você tem essa convicção que só Ele é digno? No céu, a adoração é em todo tempo. Em todo tempo o Senhor é digno. Em todo tempo os anjos, os anciãos, os santos,
Todos clamam santo. A todo tempo, santo, santo, santo é o Cordeiro. A todo tempo ele recebe adoração. E assim como a oração diz, assim na terra como no céu, a igreja tem que adorar em todo tempo. Em todo tempo, em todo tempo. Santo, 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 santo. E adorado é o Senhor. Adorado, adorado. Oh, oh. Os anciãos e os anjos cantam sem parar. Só Ele é santo. Só Ele é santo. O amamos, pois primeiro nos amou. Só Ele é digno. Só Ele é digno. Os anciãos e os anjos cantam sem parar. Só Ele é santo. Só Ele é santo. O amamos, pois primeiro nos amou. Só Ele é digno. Só Ele é digno. Os anciãos e os anjos cantam sem parar. Só Ele é santo. Só Ele é santo. O amamos, pois primeiro nos amou. Só Ele é digno. Só Ele é digno. Jesus, Cordeiro de Deus, desata os selos. Quem será digno? Só Ele é digno. Jesus, Messias e Cristo, derramou seu sangue, seja bendito. Só Ele é digno. Você pode fechar os seus olhos. Você pode bendizer a Ele. Você pode engrandecer a Ele. Você pode render todo louvor e toda adoração a Ele. Assim na terra como no céu. Você pode louvar a esse Deus em todo tempo, dizendo santo, digno, bendito, amoroso, Pai eterno, Rei dos reis. Assim na terra como no céu. É a tua adoração, é a tua entrega. Ele, entregue a Ele. É você e Deus. É entre você e o Pai agora. É a sua adoração, é a sua entrega. Eu estou aqui para te guiar à sala do trono. Agora é com você e Ele. Diga: Pai, eu te amo, eu estou aqui para entregar o meu louvor a Ti. Assim como os santos adoram a Ti em todo tempo, eu quero também te adorar em todo tempo. Diga: Santo, Santo em adoração.
Senhor. Rendemos louvor a Ti, Senhor. A nossa gratidão, pois o Senhor nos amou primeiro. O Senhor já tinha um plano perfeito para a sua vida. Os planos dele nunca falham. Antes de você ser concebido no ventre da tua mãe, ele já tinha um plano perfeito para a tua vida. Santo é o Senhor. Adorado. Aleluia. Somente Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Senhor, o nosso coração se alegra, não somente agora com este encontro, mas quando não estamos aqui também, porque nós sabemos do significado deste lugar, mas por outro lado nós sabemos da revelação de sermos morada, casa, residência, o templo, o santuário do Deus vivo. Aonde quer que possamos ir, transportamos a Tua presença, e nós nos alegramos de estar aqui, porque a Tua graça nos envolve, a Tua unção que quebra, despedaça e destrói todo o jugo de Satanás. Somos renovados, o céu baixa, somos tocados no nosso profundo, e saímos daqui diferentes de como entramos. Nos reunimos não para pedir, mas para entregar. Recebe o nosso louvor e recebe a nossa adoração. Te amamos, te coroamos e te entronizamos hoje e todo sempre. Diga comigo amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Podemos assentar. Não mexeu no meu microfone não, né? Quando eu comecei estava ótimo. Aleluia. Bom dia, povo de Deus. Povo que vai morar no céu. Tenta não deixar agressivo o teclado para mim, senão eu prefiro ficar sem o teclado. Quem vai morar no céu, diga amém. Quem vai ficar no arrebatamento, diga glória a Deus. Não, aí não pode. Aleluia. Como é bom estarmos aqui, amém? Sejam todos muito bem-vindos. Esta é a casa do nosso Pai. Nos reunimos para banquetear. Está sobre a mesa o pão da vida, aquela água que Jesus disse: quem beber desta água, a água que eu der, nunca mais terá sede. Amém? O que Deus tem para nos entregar, o mundo não pode oferecer. E descobrimos isso, amém? É por isso que não podemos parar. É por isso que não podemos desistir. É por isso que temos que continuar firmes, não importa o que aconteça. Eu quero convidar todos aqueles que estão em casa para cultuar conosco. É mais do que assistir, é cultuar. Eu gostaria que você também pudesse manifestar. Pode dar aleluia, glória a Deus, amém. Eu gostaria que você pudesse ter esta interação conosco. Diga de onde você está falando, de que cidade você está. Peça oração. Gostaria que você pudesse compartilhar o culto desta manhã. Você é um missionário, é um evangelista deste tempo.
Pessoas vão se converter graças a um simples toque que você dá no seu celular, onde você compartilha o culto quando você está aqui. Que Deus possa se manifestar poderosamente através da sua vida, e que Deus possa alcançar alguém que está necessitado de receber algo da parte do céu, e que você seja instrumento nas mãos de Deus para que isso seja possível, em nome de Jesus. Amém? Gostaria que você curtisse a nossa live, na verdade o nosso culto. Gostaria que você compartilhasse e deixasse o seu comentário. Eu gostaria que você participasse. Isso é muito importante para o nosso canal, não por uma questão de vaidade, mas por uma questão realmente de propósito, em nome de Jesus. Por outro lado, eu gostaria que você conhecesse o nosso canal no YouTube. Nós temos inúmeros vídeos lá, pregações que vão abençoar demais a sua vida. Eu gostaria que você criasse esse hábito de pelo menos 1, 2 vídeos por semana. Você pudesse se sentar, pegar uma caneta, marcar o que Deus fala, fazer as suas anotações e crescer em fé, conhecimento e graça, em nome de Jesus. Amém? Deixe o seu comentário também, e que você possa deixar o seu like e se inscreva, se você não está inscrito no canal. Toque no sininho para receber as notificações em tempo real. Outra coisa importante, quando você chega aqui na igreja, já faz o seu check-in. Não estou falando da oferta, estou falando do check-in na internet. Eu acho que check-in o pessoal não está nem fazendo mais, né? Agora mudou muita coisa. Então você faz o seu check-in, que significa que você está registrando a sua chegada na igreja. E tem gente que é teu amigo, é tua amiga, e vai dizer assim: olha, o fulano está lá agora na igreja, eles são cristãos, eles estão buscando a Deus, legal, vou perguntar para ele aonde é que fica essa igreja. Então é um meio também de evangelizar. Amém? Outra coisa, eu gostaria que você pudesse acessar o nosso site, www.igrejadafecristã.com. A maior parte aqui já sabe. Deus abençoe muito. Gostaria de deixar aqui o nosso carinho muito especial a Elaine pela passagem do seu aniversário, e gostaria de dizer que você é uma pessoa muito amável, muito querida, muito especial para toda a igreja, e ficamos assim muito felizes em poder compartilhar desse momento tão especial com você e com a sua família linda, tá bom? Quem mais fez aniversário essa semana? Tivemos a Carol, não é? Quero deixar um beijo para a Carol. Cadê Carol? Ela vem à noite, acredito eu. Quero deixar aqui um beijo também muito especial. Ela esteve na sexta-feira, nós falamos do seu aniversário, mas à noite nós falamos também. Nós temos aqui o Nicolas, que fez aniversário essa semana, não foi? Parabéns para você, viu? Você é um garoto muito especial, também temos assim um carinho muito especial por você, tá bom? Por você e a sua família linda. Mais alguém fez aniversário? Se pronuncie agora. Aleluia, glória a Deus. Quem está aqui pela primeira vez? Só para eu conhecer. Segunda vez? Terceira vez? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Como é teu nome? Victor. Deus abençoe. Primeira vez. Que Deus te abençoe muito, viu? Glória a Deus. Aleluia. Muito bem. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Notas longas assim, é de quem está com sono. Vai comigo.
Sabe por que eu gosto desse menino aqui? Aliás, o nosso ministério de louvor é uma benção. Não são melindrosos. É um garoto que tem maturidade para entender a dinâmica do culto. Porque quando é infantil, não dá nem para estar aqui em cima, porque você fala, a pessoa não vai entender. Mas nós precisamos de uma dinâmica aqui. Amém? E geralmente no domingo de manhã, a gente nem acorda direito, é ou não é? Vai orar, fala, te abençoo Deus. Não, a coisa é nesse naipe. Fala o que mais, ô Fabrício, além de te abençoo Deus? Como que é a outra parte? Não sabe? Ele não acordou ainda. Abençoe meus pecados. Não é? O negócio é... Glória a Deus. Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia, glória a Deus. Até aí. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito do preparo para receber do céu a manifestação do poder de Deus. Quando Elias preparou o altar, Deus recebeu a oferta. Sem preparo, Deus não recebe a oferta. Nós precisamos ter consciência de que o preparo é importante para que o céu responda ao nosso clamor, à nossa súplica e à nossa oração. Muitos dos crentes deste tempo acreditam que a manifestação do Senhor é automática. Na verdade, o céu responde quando existe uma comunhão entre aquele que serve a Deus, diferentemente daquele que pensa que serve. Aquele que está conectado com o céu tem uma resposta rápida, é verdade. Não vou dizer que imediata, porque Deus ele trabalha da seguinte forma: em alguns casos ele diz prontamente sim, outros casos espere um pouco, e em outros tantos mais não. E nós queremos receber de Deus a todo momento um sim. E quando recebemos um espere um pouco, ou até mesmo uma negativa, nós precisamos compreender que estamos num processo de maturação. Eu preciso crescer, e se eu ouço sim o tempo todo, pode ser que aquele sim não me faça crescer. Eu estou num processo de crescimento, e se eu ouço um espere um pouco da parte de Deus, pode ser que aquele espere um pouco me faça crescer. A bem da verdade, nós como crianças espirituais, igreja infantilizada, meninos na fé, queremos o tempo todo que o céu responda afirmativamente, com um sim. Só que Deus, ele precisa tratar o nosso caráter, a nossa personalidade, o nosso temperamento, a nossa identidade.
E ele, a maior parte das vezes, pode dizer: espere um pouco. E nós, humildemente, vamos esperar quanto tempo for necessário. Pode ser que Deus diga não de pronto, e precisamos receber humildemente o seu não. Nós precisamos nos preparar para que o céu responda à terra. Não pense você que Deus se manifestou no Monte Carmelo quando recebeu a oferta de Elias, porque ele era o cara, porque ele simplesmente armou ali o altar. Houve uma disputa entre os falsos deuses com o verdadeiro Deus, e quem ganhou foi o Deus a quem servimos, o Deus da Bíblia, o Deus de todas as épocas e de todos os tempos, aquele que sempre confirmou as promessas de Deus. Deus, ele então está atento à terra, e Deus quer abençoar a terra. Deus quer se manifestar, Deus quer agir através de você. Só que muitas vezes Deus não pode, porque não há um preparo. Então note que esse preparo de Elias não foi apenas a dinâmica de arrumar um altar, de pedir que a água fosse derramada em volta do altar. Não, Elias era um homem de Deus. Esta é uma questão que devemos pontuar agora. Você precisa ser um homem e uma mulher de Deus, porque o homem e a mulher de Deus prepara o altar, prepara o altar para o sacrifício. E a nossa vida, nesse tempo que vivemos, é um sacrifício constante. Tem muita coisa que você precisa sacrificar. E tem gente que não vai experimentar da graça de Deus e do seu favor, porque não sacrifica. Nós costumamos ouvir muito a palavra sacrifício ligada a dinheiro, por conta do marketing negativo que a mídia fez durante muito tempo. Mas sacrifício envolve uma atitude de renúncia, de entrega, de doação. Também está ligado à nossa oferta financeira. Mas de nada adianta você entregar uma oferta financeira sem o teu coração estar santificado a Deus. Tem muita gente que só quer a prosperidade que Deus oferece, não quer o Deus que oferece a prosperidade. Ele quer fazer troca, barganha, negócio, comércio, e isso desagrada o coração de Deus, porque quando nós falamos sobre o assunto, você precisa entender que existe a finalidade e existe a consequência. A minha finalidade é servir a Deus de todo o meu coração, é de cuidar desta obra na terra como guardião fiel, é zelar para que esta palavra seja pregada de forma pura, legítima e verdadeira. Nós temos um compromisso de alcançar outras pessoas
através da nossa vida consagrada, da nossa vida de oração, de jejum, de busca da palavra, porque aquele que não busca Deus na sua palavra, não vai ter uma experiência real com Ele. Erreis não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quem não conhece a Bíblia, não vai conhecer a Deus, e quem não conhece a Deus, não vai conhecer o seu poder. Tem muita gente que quer o poder, mas ele não quer as Escrituras. Ele quer Deus, mas ele não quer passar tempo com a sua palavra, porque Deus e a sua palavra são um. Quando você ouve a minha voz pelo telefone, você diz assim: é o pastor Alberto, porque eu e a minha palavra são um. Qual a minha finalidade? É ser um adorador. Eu nasci para o louvor da sua glória. Eu nasci para cumprir um propósito nesta terra. Eu não nasci para ser um peso morto. Eu não nasci para viver sofrendo em virtude de tudo aquilo que o diabo quer promover na minha vida. Eu tenho uma revelação dentro de mim que diz: Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Eu nasci para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu nasci para dizer: eu sou o baluarte da verdade. Eu nasci para dizer: o meu Deus vive e reina neste tempo profético. Jesus é o autor e consumador da minha fé, que é viva. Nós temos um propósito de viver neste tempo profético, e aprove ao Senhor nos colocar na cidade de Bragança Paulista, interior do estado de São Paulo, país Brasil. Deus, por que eu moro em Bragança? Por que eu moro nesta cidade? Por que eu moro neste lugar? Deus tem um propósito, e se você buscar, você vai descobrir o que Deus quer fazer através da sua vida. Por que é que eu nasci nesta família? Por que é que eu trabalho nesta empresa? Por que é que eu moro, ou melhor, por que é que eu congrego nesta igreja? Deus tem um propósito em todas as coisas. Diga comigo isso: Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus não faz nada de forma aleatória, simplesmente por fazer. Deus é um Deus de propósito, e nós precisamos descobrir qual é o propósito de Deus para a nossa vida neste tempo que estamos vivendo. E como é que você vai descobrir o teu propósito? Simplesmente andando em obediência. Quando você começa a incorporar pelo menos um pouco da Bíblia na sua vida prática, a unção de Deus, ela vai começar a liberar algo da parte de Deus para a sua vida. Virá um despertamento, uma vontade de buscar aquilo que é espiritual, porque o diabo, ele mata isso, ele esfria isso, a ponto de você se tornar insensível, indiferente. Você perde o primeiro amor, e a Bíblia diz: lembra-te da onde caíste. Por quê? Porque esta queda custou o primeiro amor. Lembra-te da onde caíste, arrependa-te e volte ao primeiro amor. Sabe o que Deus quer da sua igreja nesse tempo? O primeiro amor. Quando a pessoa está apaixonada, não importa se está chovendo,
fazendo frio ou muito calor, não importa a condição climática, não importa se ela vem a pé, de carro, de Uber, de moto, de bicicleta, de cavalo, tudo que ela quer é estar aqui, porque existe algo que atrai esta pessoa, magneticamente, e ela não sabe explicar, mas ela quer estar com os seus irmãos imperfeitos. Note, tem crente que quer estar numa igreja de crentes perfeitos, e só é perfeito aquele que você não conhece. Quando você passa a conhecer, você pode ficar frustrado, decepcionado e desiludido. Mas nós precisamos ter a maturidade de amar uma igreja constituída, formada por pessoas imperfeitas. E você tem que ter uma convicção: a mais imperfeita na igreja sou eu. Quando alguém me pergunta: pastor, como é que o senhor consegue ser tão tolerante? Eu digo: é porque eu tenho uma convicção pessoal. Eu penso que entre todos os irmãos e irmãs da igreja, o mais imperfeito sou eu. Isso me ajuda a ser mais compassivo, amoroso, compreensivo, dedicado. Agora, quando você está cheio de justiça própria, você vai apontar o tempo todo alguém, ou os erros, as falhas, os deslizes. Então nós precisamos compreender que o coração é importante para entregar uma oferta. A motivação do coração. Jesus ensinou: se você tem alguma coisa contra o teu irmão, não entrega a oferta, vai e se conserta primeiro, e depois você oferece a oferta. Eu me lembro de um irmão muito querido, chamado José Luiz. Um dia ele levou a sua oferta no fim do culto, chorando, e ele disse: pastor, a Bíblia diz que se eu tiver alguma coisa contra o meu irmão, Deus não recebe a minha oferta. Eu estou com a oferta aqui na minha mão, como é que eu faço? Eu digo: você pode me dizer o nome desse irmão? Posso. Quem é este irmão? Posso. O que ele fez? Posso. Chamamos o irmão. Na hora ele se consertou. Aí ele chorava muito mais, sabe por quê? Porque agora o Senhor estava recebendo a sua oferta, e ele tinha certeza disso. Sabe, isso falta para nós como igreja, porque a igreja do nosso tempo age no automático, tudo é no piloto automático. O que a gente faz é sem vida, é sem graça, é sem disposição, é sem motivação do coração. Nós nos achamos mais santos do que todo mundo, melhores do que os outros, perfeitos. E a Bíblia diz que as nossas obras são para Ele como trapos de imundícia. Sabe o que significa isso? Imagina aquela atadura que é colocada no ferimento, cheia de sangue, velho e pus, fedendo. Aquela atadura é comparada às nossas obras, quando a motivação do nosso coração é errada. Nossas obras são como trapos de imundícia, para nada mais serve, está cheia de contaminação, deve ser descartada. Agora nós nos achamos o suprassumo da igreja, a última bolacha recheada do pacote, a última Coca-Cola gelada do deserto. Amado, sabe quem nós somos? Nada. Humildade é você pensar
como é que eu digo? Humildade é a gente pensar mais nos outros e menos na gente, como é que eu falo? Então, gente, nós precisamos ter um coração assim, quebrantado e contrito, porque o salmista disse: Deus não resistirá a um coração quebrantado e contrito. Sabe o que é um coração quebrantado e contrito? É aquele coração que não é arrogante, prepotente, presunçoso, orgulhoso, soberbo, vaidoso. Aí nessa manhã a gente precisa confrontar o nosso coração. E talvez você pense: eu sou humilde, mas orgulho é igual mau hálito, quem tem não percebe, só quem está à sua volta. Muitas vezes o nosso olhar, como diz a Bíblia, é altivo. Nós olhamos de cima para baixo, nós estufamos o peito, levantamos o topete, passamos por alguém e ela parece ser invisível, nem olhamos para ela, não dizemos bom dia, paz do Senhor, como é que vai, Deus abençoe. Você chega lá no bebedouro, deixa eu ensinar uma lição para você. Se chegar alguém, cede a sua vez, serve esta pessoa, pega a água e diz: meu irmão, toma aqui, minha irmã, toma aqui. Porque hoje somos muito apressados, não parecemos ovelhas, parecemos manada de gado, passamos por cima, atropelamos. A igreja, ela precisa ser educada, polida, cordial. A igreja tem que ter uma palavra de vida nos lábios, uma palavra de paz, uma palavra de amor, uma palavra de compreensão. Mas uma igreja doente não vai curar, uma igreja doente vai enfermar. Uma igreja doente não vai curar, uma igreja doente vai adoecer. E Deus está curando a sua igreja, mas para isso você precisa compreender. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te. E arrependimento não vem quando você diz: Deus, me perdoa. É importante você confessar o seu pecado, se humilhar, mas por outro lado é indispensável um espírito certo. Deus, eu não sei o que é arrependimento. Eu estou dentro da igreja já faz muito tempo e eu não sei o que é arrependimento, porque o meu coração é de dura serviço. Eu preciso da tua palavra, como martelo que esmiuça a penha, a pedra, o coração duro. Deus, me trata no profundo. Deus, eu não posso e não quero ser mais deste jeito, porque eu quero a tua presença, eu quero a tua glória, eu quero a tua unção, eu quero a tua graça, eu quero o teu favor. Eu descobri que a minha razão de viver é viver para o Senhor. Eu descobri que eu não tenho outra motivação. Eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso me manter. É uma questão de subsistência, é uma questão de sobrevivência, mas isso não é tudo. Eu preciso morar, eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso me vestir, eu preciso me calçar, mas isso não é tudo. Quando você começa a colocar o Senhor em primeiro lugar, Mateus 6,33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A igreja de hoje tem que orar e dizer: Deus, me perdoa, porque o Senhor não ocupa o primeiro lugar no meu coração, o Senhor ocupa o último lugar. Faz uma análise, o que é motivação certa, o que é ter um coração
correto diante de Deus é colocar Deus em primeiro lugar. Aí você vai dizer: Deus, me perdoa, eu não tenho te colocado em primeiro lugar. Por que você não ora? É porque você acha que a oração não é importante. E quando você pensa, mesmo que inconscientemente, que a oração não é importante, você está dizendo: a relação que eu tenho com Deus não é importante para mim. Logo, Deus não é importante para mim. Por isso você descarta, por isso você não ora, por isso não é importante você orar. Aí você chega vazio, se arrastando na igreja, aí você diz assim: Deus, o Senhor está longe de mim, o Senhor não ouve minha oração, o Senhor não me ama, aonde tu estás? Por que se escondes de mim, ó Senhor? Mas buscar em primeiro lugar, eu estava conversando com a irmã Terezinha. Levanta a mão aí, Terezinha. Tem quantos anos a Terezinha? Quantos? Tem 63, é isso? 73, e a irmã Terezinha, ela está com dificuldade para respirar, não tem nada a ver com corona. Ela fez um examezinho e acusou lá o coraçãozinho inchado, não foi? Alguma coisa do tipo. Então, ela não sai da igreja sem dizer assim: eu quero dar um abraço do meu pastor. E ela vai lá, ela bate na sala branca, e ela entra, e ela me dá um abraço, me dá um beijo. Ela tira R$20 do bolso e fala assim: pastor, é para o senhor comprar, da bolsa, é para o senhor comprar um salgadinho. Para a Jana não ficar chateada, dá para ela também R$20 para ela comprar um salgadinho. Mas isso não é o principal. O principal foi o que ela disse: eu acordo todos os dias, não falo com ninguém, vou e lavo a minha boca para falar com Deus, e eu oro todos os dias. 5:45 eu estou ajoelhada lá do lado da minha cama. É isso. Sabe o que representa? É que ela coloca Deus em primeiro lugar. Você sai de casa e vai trabalhar correndo, e você quer encontrar Deus no meio do caminho, em meio ao teu atraso. Você tem que se disciplinar e dizer: eu não sou mais religioso. Religioso é assim. Não importa, eu estou indo para o trabalho, eu estou dirigindo, eu estou falando com Deus, eu falo com Deus o tempo todo. Pois é, isso é bom, mas é um complemento. Deus, Ele quer que você tenha um particular com Ele. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos o porquê da necessidade de Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o Emanuel, o Verbo encarnado, o Deus conosco, se retirando, ficando sozinho no monte, buscando a Deus, o Pai. Ele já tinha toda a revelação, mas ele, aqui, ele era homem, 100% Deus, e ele estava nos ensinando como fazer. Então ele tinha suas vigílias, ele tinha os seus momentos a sós com Deus, onde ele orava longe das pessoas. Ele tinha o seu particular com o Pai, e nós ainda não descobrimos como ter este particular. Então, é assim, Deus, Ele não tem um lugar especial no nosso dia, onde você diz: vou desligar o celular, vou desligar a TV,
vou desligar a campainha de casa, porque agora eu quero ter o meu momento com Deus, o meu devocional, a minha comunhão. Eu vou ler a palavra, e você vai dizer: Espírito Santo, me revela o que eu vou ler. Se lembra do eunuco? Felipe estava ali ao lado da carruagem, e Felipe pergunta para o eunuco: sabes o que lês? Ele disse: como eu vou saber se eu não tenho quem me explique? Ele falou: posso subir? 15 minutos de palavra. Ele disse: o que me impede de ser batizado? Tem água ali. Ele de repente se converte a Jesus. Nós precisamos compreender como isso é importante. A oração na tua vida todos os dias. Leila, eu fiquei emocionado quando eu vi você orando pelo Genésio. Laila, eu fiquei emocionado. Orou direitinho. É assim mesmo. Na falta de tu, vai tu mesmo. Glória a Deus. Parabéns. Eu vejo crentes bebendo em vez de estar orando numa festa. Às vezes eu faço casamento de crente, eu passo vergonha, eu vou embora rápido, porque é uma bebedeira medonha. Não se libertaram ainda daquilo que é deste mundo. Vivem para a carne e não para o espírito. É uma questão de purificação, porque sem santidade, sem purificação, sem consagração, sem separação, diz a Bíblia, ninguém verá a Deus. Então, tem coisas que eu tenho que me abster. Lembra de Sansão? Ele nasceu debaixo do voto do naziriado. Ele não podia beber bebida forte, não podia tocar em coisa imunda e nem cortar o cabelo. Ele conseguiu quebrar as 3 coisas. E por isso diz a palavra que o Espírito Santo de Deus o deixou e ele não percebeu. Esse é o mal da nossa geração, uma geração sem o Espírito Santo, e a gente pensa que tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo não fica entrando em contenda, briga, discórdia, não tem inveja do irmão, ciumeira, não tem maldade no coração, malícia. Quando compreendemos isso, vamos entender o que é ser igreja. Porque muitas vezes a gente é simplesmente um simulacro de igreja. É capa, aparência, maquiagem, estampa, etiqueta. E nós precisamos aprender o que é ser crente de verdade. Porque se eu não for crente de verdade, é porque eu não acredito num céu de verdade. Então pode ser que eu nem vá para esse céu. A gente precisa se amar, independente de qualquer coisa, porque o amor de Deus é incondicional. Deus nos ama independente de qualquer coisa. É um amor sacrificial. Não é fácil amar o outro, aquele que te critica, aquele que te aponta, aquele que te difama, aquele que te apedreja. Mas estes são aqueles que precisam ser amados. Lá no seu trabalho, estas são as pessoas que precisam ser bem tratadas.
E nós achamos que devemos medir os fatos com a nossa régua de justiça, com a nossa medida de justiça que não é justa. Nós queremos colocar na balança, na nossa balança, não na balança de Deus, porque a medida da nossa balança é uma, a medida da balança de Deus é outra. Deus vai testar você, e a Bíblia diz que as obras que forem como madeira serão queimadas, as obras que forem como feno serão queimadas, as obras que forem como palha serão queimadas. As nossas obras devem ser como ouro, quanto mais passa pelo fogo, mais refinada vai ser. Então as nossas obras devem perdurar. O que a gente fizer para Deus deve ficar para a posteridade. O futuro vai conhecer Deus através do teu testemunho. Por isso o altar é diferente. Nós falamos até hoje do altar de Elias, do altar que ele preparou, do confronto que houve entre os profetas de Baal, os seus sacerdotes, e ele, e quem quem venceu? Elias, o Deus de Elias. Então note, este homem era profeta, ele tinha um chamado de Deus sobre a vida dele. Nós somos profetas deste tempo. Este homem era sacerdote, então logo, também somos sacerdotes neste tempo. O sacerdote é aquele que intercede pelo povo, em nome de Deus. Então ele era um homem que andava com Deus. Ele não foi alguém que caiu de paraquedas ali sobre o Monte Carmelo e disse: eu vou construir aqui um altar e vou orar, Deus tenha misericórdia, eu sei que eu não estou andando direito, eu sei que eu sou muito pecador, eu sei que estou fora da tua vontade, a minha vida é muito torta, eu não dou testemunho, mas por favor, lambe essa oferta. Não foi isso que aconteceu. Ele tinha uma vida com Deus. A oração era importante na vida dele. Ele tinha uma vida com Deus. O jejum era importante na vida dele. Ele tinha uma vida com Deus. E a palavra de Deus, ainda não compilada num livro, porque na época não existia nem o livro impresso. A palavra muitas vezes era passada por tradição, de pessoa para pessoa, depois registrada em pergaminhos, em pele de animais. Mas a palavra de Deus tinha tanta importância no povo daquela época, que eles ouviam Deus falando, e aquela palavra ficava fixada dentro deles. Hoje Deus fala com você, daqui a pouco você se esqueceu, você não se lembra mais. E profecia para a gente é só aquilo que Deus promete que vai nos beneficiar. Sinto muito, isso não é profecia. É Deus trabalhar para te encorajar, ao passo que já era para você ter vencido em nome de Jesus todo tipo de mazela que quer roubar de você a sua coragem, o seu ânimo, motivação. Tudo que acontece, qualquer coisinha que acontece, pronto, o mundo desaba na nossa cabeça. Sabe o que é isso, amados? É falta de Deus, é falta de oração, porque quando você está cheio de Deus, você vai ter coragem, ousadia, intrepidez e valentia. Você sabe que aquilo ali é passageiro, você sabe que o Senhor é Deus na sua vida, e que a tua bênção vem a caminho, e que Deus tem um milagre para você.
Acabou. Gente, eu não preciso de profeta para ouvir isso. Eu preciso de um profeta quando for para Deus me dar uma instrução específica. Mas para afagar o meu ego, massagear o meu ego, eu não preciso. Às vezes eu vejo alguns irmãos, viu, nós vamos atrás de uma profeta, aí o senhor não quer ir lá? Profeta acerta todas. Eu digo, não, eu fico com a palavra mesmo. Quando Deus quiser falar através de uma profeta, Ele vai falar. E eu reconheço que existe aqueles que são profetas de Deus. Eu acredito no ministério profético, no dom de profecia e na palavra profética. Ah, mas esse irmão, ele sabe até o número do RG. O que me edifica falar o número do meu RG? Fala para mim. Não, ele diz até o número do CPF. Oh, aleluia, 21.989.028. Oh, 112, 553, 478, 80. E? Eu não sei que Deus você está servindo, mas eu estou falando hoje sobre a sua preparação para ter uma experiência real com este Deus que está te esperando já faz muito tempo. Você já se converteu há muito tempo. Ao invés de você se tornar melhor, você está se tornando frio, insensível, indiferente, distante de tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Você tem que dizer, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus, eu me coloco à brecha. Deus, eu vou começar a ter uma vida de oração, uma vida conectada, ligada, plugada com o céu. Eu não vou ser mais aquele crente preguiçoso. Um irmão chegou para mim e disse, pastor, qual é a palavra de Deus para mim? Eu falei, Xandai, Xandai, Xandai. Leia a Bíblia, meu filho. Não, mas eu queria saber o que Deus tem para a minha vida. Vou tentar de novo, espera aí. Xandai, Xandai, Xandai. Leia a Bíblia, meu filho. Mas pastor, eu não estou entendendo. Eu queria saber assim algo mais claro, mais específico, mais direto. Eu preciso tomar uma decisão e gostaria de saber o que Deus tem para a minha vida. Falei, só um minuto, eu entendi agora. Xandai, Xandai, Xandai. Leia a Bíblia, meu filho. Ele ficou bravo, ele foi numa outra igreja aí. Porque lá é assim, todos os dias tem culto, todos os dias você entra na fila, todos os dias Deus tem uma palavra para você. Isso não é uma igreja séria, sabe por quê? Deus não vai dar outra palavra para você, se você não cumpriu aquilo que Ele já determinou para você fazer. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volte ao primeiro amor. Sabe o que significa isso? Você diz assim, Deus me chamou para o altar, vou voltar para o altar. Deus me chamou para pregar, eu sou um pregador da palavra de Deus, vou voltar a pregar. Deus me chamou para ministrar, eu vou ser um ministrador da palavra de Deus, eu vou ser um conselheiro da palavra de Deus, eu vou ser um discipulador da palavra de Deus. Deus me chamou para o louvor, não posso ficar sentado, senão vou estar pecando. Deus me chamou para ensinar a palavra, eu preciso ensinar, senão vou estar pecando. Sabe por quê? Deus vai cobrar de você. E tem gente que pensa, não, eu não tenho oportunidade. Oportunidade é você quem faz. A coisa não vem assim, meu irmão, a partir de hoje você está nomeado para fazer tal coisa. Os frutos vão nascer naturalmente, quando o pé está adubado. Então, primeiro Deus te chama, as pessoas te aceitam, o Espírito te capacita. Você não lê um livro, aí você quer ser usado. Você tem preguiça de ler Bíblia e quer ser usado. Você não ora e quer ser usado. Você não jejua e quer ser usado. Você não tem raiz em Deus, na sua palavra, na igreja e quer ser usado. Você não faz parte de nenhuma célula e quer ser usado.
Você não é dizimista, não é ofertante, não semeia e quer ser usado. Percebeu? A nossa escala de valores, os nossos princípios, eles precisam ser amoldados aos princípios de Deus. Porque não tem essa, hoje eu estou muito crente, amanhã eu estou muito carnal. Hoje eu estou vivendo o céu, montanhas. Hoje eu estou vivendo o deserto, o estreito, o aperto, o vale. Deus, Ele conta com você. Imagina vocês, estamos vivendo uma guerra lá na Ucrânia. Uma guerra de caprichos de um homem que tem sede de poder. Aquelas pessoas não tinham nem armamento, nem tanques de guerra, nem armas atômicas. Aí o presidente da Ucrânia diz assim: vocês todos estão convocados para a guerra, homens de tal idade até tal idade, que nunca pegaram numa arma, agora vão pegar numa arma, para defenderem a soberania do seu país, se preciso for com a sua própria vida, sem escolha. Qual é o papel da igreja? A igreja está vivendo isso. Você está esperando ser muito capaz para fazer alguma coisa? Deus vai pegar os improváveis. Deus não está em busca dos capazes, porque Deus é quem capacita. Não importa a tua condição até daqui a pouco, o importa é a tua disposição a partir de agora. Sabe quando Deus começou a se mover na minha vida? Foi quando eu comecei a orar mais, a jejuar mais, a buscar Deus na palavra. Eu passava muito tempo com Deus. E quanto mais tempo você passa com Deus, mais o céu se manifesta na sua vida. Tem muita gente aqui que quer prosperar financeiramente. Sabe o segredo para prosperar? É ter comunhão com Deus. Não adianta, você pode ser muito inteligente, capaz, habilidoso, destro. Você pode ter formação, mas a Bíblia diz que é a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores. Tudo que a gente precisa é a bênção de Deus na nossa vida. Como que eu vou ter uma revelação desta bênção? Como eu vou viver debaixo desta bênção? Dá para viver fora da oração, do jejum, da leitura da palavra? Pastor, hoje nós vivemos na graça, e por questão de crer na hipergraça, a pessoa acha que pode anular tudo aquilo que é importante, fundamental e indispensável para a tua vida de fé. Aí Deus vai pegar pessoas despreparadas neste tempo. Me perguntaram: pastor, o senhor concorda com estas igrejas que estão sendo abertas por aí? Cada esquina tem uma igreja. Eu digo, eu prefiro uma igreja do que um bar. Só que por outro lado, os pastores precisam se preparar, precisam estudar, precisam se capacitar, é importante. Tem um chamado, não discuto, mas eles precisam saber o que estão fazendo ali, porque senão a igreja abre hoje e fecha amanhã. O nosso ministério passou por muitas situações no seu nascimento,
até chegar num período de mais maturidade. Imagina que a nossa igreja tem quase 30 anos. Da nossa igreja nasceram 12 igrejas, 12 ministérios diferentes. Não sou dono de nenhum deles, não sou dono de você, não sou dono de ovelha nenhuma, não amarro ninguém no pé da cadeira. Se você estiver aqui, você tem que estar de livre e espontânea vontade, por uma questão divina, profética, por um propósito de Deus. Não faço chantagem, não manipulo, não ofereço aquilo que não está ao meu alcance. Procuro ser um pastor íntegro, sincero, dedicado, para fazer um trabalho relevante em Bragança Paulista. Eu estou fazendo a minha parte, mas sozinho eu não ganho uma guerra. Eu preciso de vocês, eu preciso de pessoas que se alistem nesta guerra, e digam: pastor, eu não quero mais ser um crente de banco, eu não quero mais ser um crente sem expressão, eu não quero mais ser um perfume sem cheiro, uma comida sem gosto, um caminho sem destino. Eu não quero mais. Eu quero aprender, eu quero romper, eu quero deixar um legado para minha família, para os meus parentes, para aqueles que eu conheço, porque hoje nós estamos aqui, amanhã não estaremos. Imagina que você chegasse no céu hoje, e o Senhor te perguntasse: qual foi a obra que você deixou na terra? Aí você talvez dissesse: olha, Deus, eu trabalhei muito, ganhei dinheiro, de vez em quando eu dava uma oferta na igreja, quando sobrava, não conseguia ser fiel no dízimo, como mordomo e dispenseiro fiel, então me perdoa, porque eu não era fiel ao Senhor, mas de vez em quando eu dava alguma coisa. Eu não ganhei ninguém para Jesus, eu preguei para muita gente, mas não sei por que essas pessoas não se converteram. Se a unção não está sobre nós, a unção da vida, a unção da mudança, a unção da transformação, a unção da restauração, a unção da cura, a unção da salvação, outras pessoas não serão alcançadas por esta palavra. Então, quando você vive, você transfere vida. Você só pode dar aquilo que você tem. Ah, Deus, eu não fiz muita coisa na terra, mas eu tinha uma boa casa, eu comprei o carro dos meus sonhos, viajava bastante, Deus, aproveitei. A pessoa não se alinhou aos céus, ela vai ficar sem palavra, sem resposta. Agora, quando você diz assim: vou corrigir minha vida, é 2022, o ano da decisão, então vou decidir, eu vou decidir ter uma vida de oração, vou orar de manhã, vou orar à tarde, vou orar à noite, vou estar ligado com Deus o tempo todo. Tem gente que deixa para orar à noite, o diabo trabalha livremente durante o dia todinho, ele só vai orar à noite. Eu repreendo toda malignidade, eu me cubro com o sangue de Jesus. Coloca, Senhor, os teus anjos à minha volta, protegendo, guardando e livrando de todo mal, em nome de Jesus. Então nós precisamos desse despertar, porque caso contrário, a nossa vida vai passando, a obra de Deus deixa de ser feita,